Olá pessoal, eu sou a Tânia Costa, bem-vindos ao Tugas Crafts, o canal onde eu mostro as coisas que eu gosto de fazer. E eu gosto imenso de paletes. E hoje vou mostrar-vos duas coisas. Como as desmonto, quando quero usar só as peças soltas, ou um pequeno projeto, uma pequena estante, em que eu uso as paletes quase intactas, apenas cortadas em pequenos sítios. Bora lá? Estamos aqui na minha garagem, onde eu tenho uma catrefada de paletes, tenho mais aqui deste lado também, e tenho mais lá em cima na arrecadação. Isto são paletes que uma amiga minha me dá, elas têm vários tamanhos e eu não conseguia trazê-las todas no carro inteiras, por isso acabámos por ter de cortar aqui para poder desmanchar. Porque só tínhamos uma serra tico-tico lá na loja para fazer isto. Finalmente vou poder estrear a minha multifunções que comprei no Lidl, da Parkside, que tem uma série de acessórios, entre eles um específico para usar entre duas superfícies e que vai ser excelente para entrar aqui no meio das duas madeiras e cortar estes pregos todos. Porque, tal como veem aqui, os pregos são extremamente fundos, eles são muito fundos lá para baixo. E isto torna quase impossível desmontar estas paletes com pé de cabra ou com martelo. Esta foi tirada com o pé de cabra e o buraco que aqui ficou mesmo de madeira. Vou começar a tirar isto. Já consegui cortar o meu primeiro preguinho, mas apercebi-me também que como estes tocos de madeira já estão todos muito partidos, eu até consigo tirá-los daqui sem ter de estar a usar a ferramenta. Já acabei de tirar aqui os tocozinhos de um dos lados apenas de todas as tabuzinhas que eu aqui tinha, com o formão e um maço. Consegui cortar alguns parafusos, mas, alguns parafusos não, alguns pregos. Mas aquilo é mesmo fraquinho, aquilo não é mesmo para cortar assim metal tão duro, né? Aquilo vinha lá indicado que era para alumínio e isto aqui é de ferro, então já desgastou aqui assim, já lá faltam uns dentinhos e eu optei por parar de cortar os pregos e amanhã vou tentar comprar uma coisa daquelas para ferro. Não me interessava nada ter os pregos aqui dentro, mas arrancá-los é completamente impossível. Estive a tentar tirar este, mas não, isto está longe de sair. Estes pregos são gigantescos, eles estão enterrados assim. Lá fui hoje de manhã comprar esta serra, sempre que eu demorava um tempo a cortar hoje corto 4. Do lado de lá vou começar a usar a espátulazinha mesmo para a função que ela tem. Vai poupar imenso trabalho. Para o projeto da estante, eu usei 3 paletes pequenas sem as desmontar. Vamos ver. Com esta palete eu queria fazer 2 prateleiras. Vou cortar agora esta parte aqui dos dois lados, não é? De cada lado, com o tico-tico. Eu afinal, como hoje não fui ao ginásio, achei que era boa ideia fazer isto à mão. Não, estou a brincar. A questão é que a tico-tico o corte é muito grosseiro e acabava aqui por desperdiçar mais do que se fizer com o serrote manual. Esta é uma das prateleiras. Pronto, vou ajeitar aquilo ali ainda. Daqui ainda vamos conseguir mais outra. Temos então a segunda, exatamente igual à primeira. Esta palete é uma palete muito mais resistente do que aquela que eu acabei de cortar, mas está em super bom estado. Tem imensos nós, um dos cubos que unem o lado de cima ao lado de baixo está desviado, o canto oposto tem a mesma coisa, ou seja, eu vou fazer a mesma coisa que fiz ali, mas diferente. No sentido de que aqui eu não vou aproveitar dois lados, exatamente por causa destes dois cantos. Ou seja, vou cortar aqui estes 4 e aqui outra vez estes 4. Ok, eu admito, estou a ser estúpida em não fazer isto com o tico-tico.
Finalmente temos aqui o nosso último conjunto de entrecosto. E agora é pôr as coisas a jeito para montar. Agora a ideia é, a única que eu não cortei, não é? Fica assim na vertical. E é nela que se vão apoiar as outras que eu andei a cortar. Uma lá em baixo, a outra aqui e, deixa eu contar, a outra aqui e a outra aqui. Já arranjei forma de pôr aquela base à altura da primeira prateleira. As duas prateleiras mais acima, elas são muito mais afastadas as traves, por isso eu consegui arranjar aqui de outras paletes que eu já desmontei, que deviam ser iguais a estas porque são exatamente do mesmo tamanho, e vou preencher ali o espaço. Assim já ficam as duas mais preenchidas. Já tenho então aqui os 5 quadradinhos para fazer a altura. Com a paleta assente no chão, pus um toco debaixo daqueles que vou pregar à própria palete para lhe dar a altura. E agora já posso fixar a prateleira do fundo. Nas outras duas prateleiras vou primeiro preencher com mais travessas para ficar mais compacto, pregadas também e reforçadas as que já faziam parte. Na última prateleira tenho só que cortar as laterais de uma das travessas que não estava à medida e fica tudo pronto para lixar. Em cima, nas arestas e por baixo. A marcação dos suportes da parte da frente das prateleiras fiz diretamente na parte de trás para garantir que tem a mesma altura em vez de estar a medir. Pus aqui estas tábuas para sustentar isto na posição correta. Agora vou fixar. Depois deitei a palete de lado, ainda se vêem ali alguns dos espaçadores que eu usei, e preguei as duas barras verticais nas 3 prateleiras. No final resolvi lixar só algumas zonas que estavam mais salientes da estrutura principal. Os cubos das paletes não estavam assim mesmo direitinhos, e aqui está ela, prontinha, é bastante estável. Tenho aqui espaço para fazer futuramente mais prateleirinhas ou uma gavetinha ou qualquer coisa aqui assim, e vai-me dar imenso jeito em casa como apoio ao aquário. Eu espero que tenham gostado deste pequeno projeto, tenham ficado com algumas ideias giras para fazer coisas com paletes. Eu já tenho imensas ideias giras para fazer coisas com paletes. Se gostaram, façam um like e subscrevam com o sininho. Bora lá?